Nesse vídeo eu vou falar sobre o assunto que mais teimam comigo nessa internet. Ai, mas o médico falou que eu tenho fibromialgia. Ai, mas o burnout me fez desenvolver fibromialgia. Não, eu tô com burnout e fibromialgia. Sendo que pode ser que você esteja com o médico errado, com o tratamento errado e andando em círculos. Mas antes, você tá aqui no canal Burnoutados S.A., onde a gente te ajuda a entender o que raio está acontecendo, sintomas, tratamentos, ciladas, estilo de vida, sair ou não do trabalho, como lidar com quem não acredita em você. Para isso tem também um canal de aulas, um podcast, livros, masterclasses, Instagram. Meu nome é Roberta Caruzzi, eu burnoutei, fiquei 3 anos só para ter o diagnóstico, 7 anos só para entender qual era o caminho certo. E tô aqui para te ajudar a curar o seu burnout. Sim, burnout tem cura. E que você consiga fazer isso sem precisar sofrer tanto e por tanto tempo quanto eu. Segura na minha mão e vamos resolver esta caralha. Muito bem. Eu preciso que você esteja disposto a ouvir o que eu tenho para falar nesse vídeo. Antes de falar que o seu médico isso e você aquilo. Porque se você tá aqui, é porque aí no fundo, você sabe que não tá dando certo o tratamento que você tá fazendo. Então vamos lá. Vamos começar do começo. Existem várias linhas da medicina com que a gente se depara por aí, ainda mais agora que nós temos redes sociais e muitos profissionais de muitas coisas postando os seus conteúdos nelas. Tem medicina chinesa, tem medicina ayurveda, tem homeopatia, tem várias coisas e cada uma delas com uma visão, com uma abordagem, com um ponto de partida que pode fazer sentido ou não para você. Mas a gente só sabe se uma coisa faz ou não sentido quando a gente se debruça sobre ela, pesquisa, lê, pergunta, experimenta. Não quando você lê um comentário falando que é charlatanice e por medo do que vão dizer, se você procurar um profissional daquela linha, você fica na sua e não muda nada no seu tratamento. A nossa cultura nos ensina que só a medicina alopática, que é a medicina convencional, tá? Esses médicos que a gente está acostumado aí, que nos atendem nos hospitais, que receitam remédios que a gente compra nas farmácias que tem em qualquer esquina. A nossa cultura nos ensina que só a medicina alopática é correta e válida e eficiente. Com o crescimento por conta das redes sociais de profissionais de formação e até caráter duvidosos, como por exemplo a blogueira quântica que manda alguém parar de tomar antidepressivo porque massagem com óleo de amêndoa resolve depressão, ou como o Dr. Bumbum, que supostamente era um médico tradicional que estudou coisas cientificamente comprovadas e, então, porque charlatão e gênio tem em todas as áreas de todas as profissões. Então, com o crescimento da exposição de profissionais de saúde de verdade ou autoproclamados nas redes, criou-se, como tudo atualmente, uma polarização entre o grupo que só aceita as coisas que sejam cientificamente comprovadas e publicadas em revistas, que sejam conceituadas pelo pessoal que faz parte do comitê do Prêmio Nobel com o carimbo Drauzio Varela, e o grupo que aceita qualquer bobagem. E com isso a gente vai fortalecendo alguns conceitos e, claro, o de que a medicina convencional é a única que presta vai ficando cada vez maior. Afinal de contas, o fator "o que será que vão pensar de mim se souberem que eu acredito nisso?" é muito forte nos dias de hoje. E fica mais forte quanto mais a gente se compara e se expõe nas redes sociais. Quando eu entendi que o melhor caminho para tratar um burnout é a medicina integrativa, eu ouvi de muitos ditos amigos coisas como: mas não seria melhor você ir num médico de verdade? Ou então, nossa, você acredita nisso? E eu também falaria isso pra mim mesma, sei lá, 15 anos atrás. O meu médico integrativo também diria isso pra ele mesmo, uns 20 anos atrás. No meu caso, o que me fez mudar de ideia e pelo menos me permitir ver do que se tratava aquilo, foi um conjunto de acontecimentos. Primeiro, quando eu era criança, eu tinha muitas ites, otite, faringite, rinite. Nada resolvia. Até que a minha mãe me levou num homeopata e tudo se resolveu. Segundo, que depois do meu colapso,
Eu tava há 3 anos pulando de médico em médico, ouvindo que eu não tinha nada, que era coisa da minha cabeça, e eu sem força, literalmente, pra ficar em pé. E terceiro, que eu vi uma participação da Laura Pires no programa da Bela Gil no GNT. E ela contou que ela tem um diagnóstico de esclerose múltipla e que ela tinha ouvido da médica que meio que não tinha o que fazer mais a não ser entupir ela de remédio para tentar amenizar um pouco os sintomas, e que ela, que não estava conseguindo mais andar, se enfiou num avião para se internar num ashram na Índia. E eu apavorada ouvindo, porque, gente, eu pensei, meu Deus do céu, como assim? Tá louca? Se ela fosse minha amiga e tivesse me falado isso, eu ia falar, não, você não vai. Só que ela foi, que graças a Deus ela não era minha amiga, pra sorte dela. Ela foi e ela revolucionou a saúde dela. Hoje, anos e anos depois, ela ainda vive sem nenhum sintoma, se tornou uma terapeuta ou uma médica da Ayurveda. E realmente, quando eu procurei um homeopata, foi quando eu comecei a resolver o quebra-cabeça do que estava acontecendo no meu corpo. Para mim, a homeopatia não foi suficiente quando cheguei lá com o meu burnout, mas sem ter passado por ela, eu ainda estaria perdida até hoje. Para o meu médico, foi a questão dele ter um filho que está no espectro autista e um pai que começou a apresentar sintomas de Alzheimer num determinado momento. E ele começou a estudar e procurar e pesquisar, e ele começou a ver que a medicina tradicional, que até então era a que ele praticava, não oferecia as melhores respostas, porque não tinha as melhores perguntas. E ele foi, inclusive, motivo de deboche dos outros médicos que trabalhavam com ele na época, quando ele mudou para medicina integrativa. Assim como a homeopata que me atendeu. Também começou a sofrer gozação na cara em corredor de hospital por ter ido para o que o restante dos colegas dela ali considerava a medicina do placebo. Mas eu fui em mais ou menos 20 médicos, gente, famosos, conceituados, de hospitais da elite branca paulistana, super conceituados tecnicamente, inclusive, e tudo o que cada um deles tinha para me dizer era: é depressão, é desautonomia, é síndrome de Meniere, é coisa da sua cabeça, é frescura, é drama, é angústia. Não era nada disso. E tentando resolver o que eu não tinha, conseguiram me deixar muito, muito pior. Dentro desse muito, muito pior, calma, eu já vou chegar na fibromialgia. Teve a questão do meu sistema límbico ter se desprogramado completamente como consequência de um desses tratamentos. Se você quiser mais detalhes sobre isso, eu vou te recomendar o episódio 2 da minha história com o burnout, que tá lá no podcast, para esse vídeo aqui não ficar longo demais. Se eu andasse, por exemplo, 2 minutos, literalmente por 2 minutos, tipo, vou aqui na esquina, e andando devagar, eu não dormia a noite inteira seguinte. Mesmo que eu tivesse feito esta longa caminhada de 2 minutos andando na velocidade de uma velhinha de 95 anos com bengala, de manhã ao acordar, eu não dormia a noite seguinte. E tudo o que os médicos tinham para me dizer a esse respeito era: isso aí não existe. Eu vou te contar mais uma coisa e daí eu entro no assunto, mas é que eu preciso que você entenda antes que eu não tô dando aqui uma opinião que você vai confrontar com outras pessoas que você segue ou que caíram de paraquedas por recomendação do YouTube pra você, porque eu não quero que você compare argumentos ou oratórias, eu quero que você entenda o meu ponto, ok? Porque nós estamos falando aqui, gente, da sua vida. Não é um assunto que mereça ser resolvido com superficialidade. Então, voltando. Tem uma mulher no Canadá chamada Annie Hopper, que começou a perceber que ela estava desenvolvendo uma espécie de, vamos dizer, alergia a produtos que tivessem algum tipo de aroma, alergia ao cheiro dos produtos químicos, tá? De limpeza, de cosmético, enfim. A coisa foi evoluindo e evoluindo, é uma longa história, até que, se ela passasse na frente de um supermercado onde lá dentro tivesse à venda produtos de limpeza com a embalagem fechada, ela quase convulsionava. E um dia ela se flagrou assim, morando no jardim da casa dela, numa barraca de camping feita de um material especial, usando uma máscara daquelas de Chernobyl, sendo que dentro ali da casa tava o marido, os filhos, a família dela, todo o conforto e a segurança pelos quais ela trabalhou a vida inteira para construir. E nenhum médico conseguia ajudá-la a resolver aquilo que ela tinha, ou pelo menos dar alguma resposta que orientasse ela a seguir algum caminho
linha de pesquisa. Assim como foi comigo. Eles diziam que era coisa da cabeça dela, que ela precisava de um psiquiatra, que ela estava em negação porque precisava de um psiquiatra. E assim como foi comigo, ela tratou de ir atrás das informações por ela mesma para conseguir entender como ela poderia resolver aquilo, que tipo de ajuda ela podia recorrer, que não era obviamente aquelas a que ela já tinha recorrido, para poder ter de volta uma vida digna e de qualidade. Foi essa Annie Hopper que inventou o protocolo de neuroplasticidade, que reconfigurou o meu sistema límbico e o dela. Esse protocolo até hoje, se você menciona para os psicólogos, para os médicos convencionais, eles dão muita risada, acham engraçado, falam que isso é placebo e, em resumo, que ela é uma charlatã e eu sou uma otária. Mas ela conseguiu resolver o problema dela, dessa alergia, dessa hipersensibilidade a produtos químicos. Eu consegui resolver meu problema de sistema límbico completamente despirocado. Só uma observação, não é todo mundo que tem burnout que tem esse problema, tá? Isso é, na verdade, uma coisa até um pouco rara num burnout, mas caso você ache que para você é útil, por isso eu deixei o site para você conhecer mais sobre isso, tá? Esses caminhos alternativos que os médicos convencionais, inclusive, dão risada e debocham sem nenhum pudor na nossa cara, foi o que resolveu o problema dela e o meu. Enquanto multidões de pessoas seguem pisando em ovos no trabalho, com medo, se privando porque tem medo de ter outro burnout, ou seguem com burnout sem nunca conseguir resolver porque tá tratando uma depressão que não tem, ou uma fibromialgia que não tem, nunca vai conseguir resolver a causa, vai arrastar essa âncora pela vida, porque tem medo de sair desse caminho que todo mundo já convencionou e normalizou ser o único eficiente. Será então que esse caminho convencional é o único caminho eficiente? Se eu e a Annie, por exemplo, não conseguimos resolver nada do que nos afligia por esse tipo de abordagem? Por isso será que as pessoas ficam ouvindo que burnout não tem cura e só controle? Tudo isso, gente, é fruto de uma cultura que promove a medicina alopática como sendo a única certa e se recusa a tentar entender o que pode ter de bom em outras linhas e vertentes que estão apresentando resultados positivos. Você admitir que outra linha tem suas qualidades e seu valor não significa que você está passando a achar que o que era verdade para você até aqui, o convencional, o alopático, o tradicional, deixou de ter valor. Duas coisas podem ter valor. Não é porque uma tem que a outra imediatamente deixa de ter. Esse é um pensamento super infantil ilimitado e burro, né? Para não falar burro. A doutora Ana Beatriz Barbosa, para mim, é o retrato do que todo médico deve ser. Não apenas ela começava checando o intestino dos pacientes que a procuravam no consultório, como ela tem levado lá no podcast dela inúmeros profissionais das mais diversas áreas e com os mais diversos tipos de pensamento, porque ela se interessa em saber mais. Ao contrário do que a maioria dos médicos alopatas, que são arrogantes a ponto de nem querer ouvir e ainda debochar de quem não reza por aquela mesma cartilha. Eu vou deixar um vídeo aqui nos cards em que eu dei 2 exemplos de outros 2 médicos que apontam o problema da abordagem atual da medicina convencional, se você se interessar em saber mais. Um deles, aliás, se tornou, depois do desabafo que fez, um ótimo médico da linha integrativa. Ok, vamos lá. Quando chegamos a um médico convencional com burnout, vai acontecer uma dessas 4 coisas. Ou ele vai concluir que você tem depressão e ou ansiedade e vai te encaminhar para um psiquiatra, onde você vai começar um tratamento de humor para controlar o seu burnout. Ou ele vai dizer que é ansiedade ou depressão, porque na verdade ele não acredita que exista uma coisa chamada síndrome de burnout, que para ele nada mais é do que uma loucura criada nas redes sociais que estão instigando o autodiagnóstico e na verdade as pessoas têm depressão. Ou ele vai pegar um dos seus sintomas, vai eleger esse sintoma é uma consequência, certo? Sintoma é consequência. Ele vai eleger esse sintoma como sendo a causa de tudo que você relata.
Foi assim, aliás, que eu fui parar no tratamento que desconfigurou meu sistema límbico, né? Pra depois eu vi que isso não existe. E nesse caso me mandaram também pra onde, gente? Pra um psiquiatra. Ou ele vai dizer que é fibromialgia e te mandar pra um reumato. Muito bem, quando a gente tá peregrinando de médico em médico em médico, morrendo de medo de não conseguir voltar a trabalhar de novo com força total para pagar os nossos boletos e ouvindo de todo mundo à nossa volta que nós estamos de frescura, que é preguiça, etc. Quando a gente encontra um diagnóstico, gente, seja ele qual for, a gente sente alívio. Foi alívio que eu senti quando me disseram que era síndrome de Meniere. Foi alívio que eu senti quando me disseram que era desautonomia. E é alívio o que sente grande parte das pessoas que ouvem que tem fibromialgia. Porque qualquer diagnóstico é melhor do que você não saber direito o que está acontecendo com você. Porque se você não sabe qual é o problema, você não tem como resolver o problema, certo? Isso fica muito claro nas pessoas que tiveram diagnóstico de fibromialgia quando eu falo o que eu tô falando aqui. Muitas delas insistem que elas têm sim fibromialgia. Muitas levam pro pessoal, ficam bravas comigo. Outras dizem que elas estão com burnout e fibromialgia. Como a fibromialgia sendo consequência do burnout, né? Como muita gente acha que burnout dá depressão e ansiedade, né? Aí eu tô com depressão e ansiedade por causa do burnout. Já falamos aqui em outro vídeo que não é assim que funciona. E muita gente me fala, eu achava que era burnout, mas descobri que era fibromialgia. Com alívio, porque é mais fácil entender o tratamento para fibromialgia. Na medicina tradicional nós temos acesso a ele, do que começar a descobrir por onde você pode conseguir um tratamento que faça sentido para o burnout, já que a medicina tradicional não oferece hoje uma solução eficiente. Por que esse alívio? Porque é como quando você está procurando um emprego há muito tempo e aí você acaba achando um emprego meia boca. Cara, você tá cansado. Você quer poder parar com essa merda que é tal facho. Você quer parar de ouvir groselha em entrevista, alfinetada, crítica das pessoas, deboche, cobrança, até mesmo de você. Você tem pressa para voltar a ter uma vida normal. Aí você finge que o emprego é bom, você se convence que não tem outra saída para você agora, porque os boletos não param de chegar, e você vai em frente. E da mesma forma que mais tarde você não entende muito bem por que você continua infeliz, continua deprimido, continua com problema para dormir, da mesma forma que quando a gente trata burnout no psiquiatra, você começa a ficar perdido, achando que você tá mal de novo, quando na verdade você ainda tá mal, porque nada foi resolvido. Sabe quando tem um buraco na rua e passa um asfalto meia boca? E aí um mês depois tem um buraco maior no mesmo lugar? É tipo isso. Gente, burnout é muito confundido com depressão, com transtorno de ansiedade, climatério e fibromialgia, porque tudo isso que eu acabei de falar tem muitos sintomas em comum. E no caso da fibromialgia, algumas pessoas têm o que alguns médicos chamam de fibromialgia alias, ou seja, uma série de sintomas que acabam simulando uma imitação de fibromialgia. E, gente, se os médicos convencionais não sabem diferenciar depressão, ansiedade e menopausa de burnout, jura que você acha que eles vão conseguir diferenciar fibromialgia de burnout? A fibromialgia tem em comum com o burnout fadiga crônica, falta de energia, distúrbios do sono, névoa mental, que é aquela dificuldade de concentração, memória ruim, falta de foco, sensibilidade a estímulos de luz e de som e movimento, que muito burnoutado tem. Eu tinha muito, eu fiquei acho que 1 ano sem poder ir numa avenida ou entrar em um lugar com muita gente, me dava um troço que eu precisava sair correndo. E isso no mundo do autodiagnóstico de TikTok já virou autismo, né, minha gente? Eu vou fazer um vídeo sobre isso um dia, me aguardem. Eu quero entender ainda direito a relação entre superdotação e burnout, e aí acho que nós vamos conversar sobre essas coisas todas.
enfim. E mais ansiedade e depressão, que também é observado tanto na fibromialgia quanto nos casos de climatério. Um médico menos preparado, mais arrogante e ou com menos interesse em entender o burnout, ou seja, 99% dos médicos convencionais, te vê com burnout e te manda pro psiquiatra ou pro reumato, entende? E você fica tentando controlar os sintomas sem nunca resolver a causa desses sintomas. E eu sei que dá alívio ter um diagnóstico. Eu sei que muitas vezes um remédio nos dá uma sensação de que agora vai tudo ser resolvido. Mas eu queria dizer, para provar mais para você que eu não tô falando besteira, que tanto a depressão quanto a ansiedade, quanto fibromialgia, quanto climatério, quanto burnout, nada disso se resolve só com remédio. Então aquele alívio que te deu quando você ouviu que era uma coisa diferente de burnout, ou que era burnout, dito por um médico que fala que burnout não tem cura, só controle, em nenhum desses casos você está resolvendo o problema. A fibromialgia está relacionada ao processamento de dor no cérebro, o que faz com que as pessoas passem a ter uma sensibilidade exagerada a estímulos dolorosos. Então, ela passa a ter uma dor generalizada, crônica, principalmente nas articulações, tendões e músculos. É uma dor que você aperta o ponto e dói muito. Só que no burnout é muito comum a gente ter dor muscular, muitas vezes com espasmos, dores de cabeça, de coluna, dores em lugares que às vezes a gente não sabe nem onde é, dores que passeiam de um lugar para o outro. E como eu sempre falo aqui, todo burnoutado tá com desbiose intestinal, e desbiose intestinal também causa muita dor, principalmente nas juntas. Então, assim como um médico menos preparado pode entender que a fadiga crônica do burnout é a falta de vitalidade típica da depressão, que a insônia do burnout é um problema exclusivamente de ansiedade, ele também pode entender que essas dores relatadas pelo paciente com burnout é uma fibromialgia. Gente, é óbvio que tem quem tenha depressão sem ter burnout, quem tem burnout sem ter depressão, tem gente que tem os dois, tem gente que pode ter fibromialgia sem ter burnout, gente que pode ter burnout causado pelo longo período de tempo em que se vive com uma fibromialgia maltratada. A questão aqui é que, se é difícil entender a diferença de cada um desses casos, você não pode aceitar a primeira coisa que te falam porque te parece melhor, porque te parece mais fácil de tratar ou porque te traz algum tipo de alívio. E é por isso que, mais uma vez, estou eu aqui falando. É preciso procurar um médico integrativo para que você entenda o que está acontecendo, para que você entenda o que é preciso fazer. E tem mais, no caso de um diagnóstico correto por parte de um médico convencional, só o remédio não rola em nenhum desses casos que eu citei aqui, nem em casos de depressão, de ansiedade, de fibromialgia, de climatério, de burnout. Em qualquer um desses casos, você não vai conseguir resolver se você não mudar radicalmente o seu estilo de vida. Ah, mas o meu médico falou que eu precisava mudar meu estilo de vida. Sim, ele falou, mas o que ele quis dizer com isso? Porque 99% dos médicos querem dizer com isso, faça uma atividade física. E em 99% dos casos o paciente entende, eu tenho que voltar para a academia e comer mais salada. Não é isso. Se não tiver aqui no descritivo, vai estar em breve um aulão de estilo de vida para ninguém botar defeito e te ajudar nisso. Gente, procura um médico integrativo, porque aceitar o primeiro diagnóstico, fazer tratamento incompleto ou errado, é o mesmo de você pegar um emprego meia boca só para poder parar de fazer entrevista. Antes do que você gostaria, você vai se ver numa situação pior da que você estava antes. E quando a gente se vê numa situação pior, a gente desespera. E quando a gente desespera, a gente acaba se agarrando em qualquer promessa de que agora vai. E é assim que vai se fortalecendo a loucura de que burnout não tem cura, que cada um de nós pode ter vários burnouts. Isso é pressa em resolver, de maneira simples, um problema muito complexo. Não vai rolar. Eu vou deixar aqui na tela final o vídeo que eu pus nos cards, em que eu falo sobre a visão atual da medicina convencional. Vou deixar também uma aula chamada Remédios Não Vão Te Curar,
lá do canal de aulas, e um vídeo sobre por que você resiste tanto a procurar um médico integrativo. No descritivo, eu vou colocar uma aula em que eu explico o tratamento correto para burnout, um vídeo sobre como tratar burnout sem grana, uma aula sobre gaslighting médico e 2 vídeos explicando por que ir ao psiquiatra para tratar burnout pode até fazer você melhorar um pouco, mas não vai resolver e vai fazer você ficar arrastando essa âncora pro resto da vida. E parte de um estilo de vida, gente, saudável e curativo é desacelerar a mente. É praticamente a base de todo o resto que te ajuda a dormir melhor, a comer melhor, a viver melhor e ajudar realmente o seu corpo a se curar. Aqui no canal a gente tem uma parceria com o app Lojong e usando os links e cupons que estão no descritivo e no comentário fixado, você vai ter desconto, possibilidade de parcelamento, um mês inteiro de teste gratuito ao assinar o plano Premium. Eu vou deixar aqui na tela final também uma aula que eu fiz sobre Mindfulness e meditação para você entender melhor esse assunto. Ok? E até o próximo!